O tema do nosso bate-papo de hoje é o número π. Que número é esse? É um número natural? É um número inteiro? É um número racional? Um número irracional? O que é mesmo este número π? Quem percebeu primeiro a existência dele? Para entender melhor o que é esse número π, vamos pegar um ponto na superfície plana. E eu quero pegar todos os pontos que estão a distância r deste ponto central. Esta distância r vamos chamar de raio, que pode ser 1 centímetro, 10 centímetros. O fato é que eu quero pegar todos os pontos que estão a esta distância r do ponto central. Qual é a figura que surge? Surge uma circunferência. Então, o que é a circunferência? É o conjunto dos pontos que estão à mesma distância do ponto que eu tomei como ponto central. E essa distância que todos os pontos se encontram do centro é o que nós chamamos de raio. É o raio da circunferência. E se tentamos ligar dois pontos de uma circunferência, passando pelo centro, eu encontro um segmento de reta cujo comprimento nós chamamos de diâmetro. Então, o que é este tal de diâmetro? O diâmetro corresponde a 2 vezes o raio da circunferência. E daí, Marivaldo, onde é que π entra nessa história? Então vamos com calma. Primeiro, esta circunferência, ela limita uma certa região do espaço. Essa região nós chamamos de círculo. Vamos melhorar as definições na nossa cabeça. Marivaldo, o que é uma circunferência? É uma linha curva plana, se encontra no plano, e fechada, cujos pontos estão à mesma distância do centro. Essa distância é o que nós chamamos de raio da circunferência. E o círculo? O que é o círculo, Marivaldo? É a região do espaço que está limitada pela circunferência. Sim, Marivaldo, já estou ficando agoniado. E o π? Quando é que esse π vai surgir? Já que o objetivo desta aula é a gente entender melhor π. Quando é que o π surge? O π vai surgir justamente quando a gente tem como objetivo medir o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é dado por 2π vezes o raio da circunferência. Então, se a gente chamar o comprimento da circunferência de c, então c vai ser 2π vezes o raio da circunferência. E daí que se eu dividir ambos os membros por 2 vezes o raio da circunferência, o que é que eu devo achar? Eu vou achar justamente o π. Uma outra observação é 2 vezes o raio da circunferência é o diâmetro da circunferência. Então daí, o que é que eu posso concluir? Se eu pego o comprimento da circunferência e divido pelo diâmetro, eu vou achar o que nós chamamos de π. Este resultado não é uma informação nova para a matemática. Na realidade, os antigos egípcios, os construtores das pirâmides, há mais de 4.000 anos atrás, eles já sabiam que toda vez que pegavam a circunferência, não importava o tamanho dela. Quando pegavam o comprimento da circunferência e dividia pelo seu diâmetro, encontrava o mesmo valor. Só que os instrumentos de medidas utilizados pelos antigos egípcios não eram tão precisos. Então esse valor de π não é igual ao valor que nós utilizamos hoje, que é o valor aproximado de 3,14. Eles tinham conhecimento que ao dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro, eles encontravam algo em torno de 3,2. Porém, hoje a gente sabe que π é um número irracional. Como assim? É um número que tem infinitas casas decimais e não é uma dízima periódica. E agora que já sabemos o que é o π, que é o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, vamos utilizar esse conhecimento para medir o valor de π. Então vamos lá. Basicamente, o que é que eu quero? Medir o valor de π. Então eu preciso de circunferências e eu vou medir o comprimento dessas circunferências e o diâmetro. E eu vou usar aqui dois objetos completamente desconhecidos, mas tem o que eu quero. Tem aqui, ó, circunferências de tamanhos diferentes. E eu vou utilizar a fita métrica também. Basicamente, para encontrar o valor de π, o que é que eu preciso medir? O comprimento de cada circunferência e o seu respectivo diâmetro. Então vamos lá, qual o comprimento da circunferência? 32,4
4 centímetros. O diâmetro, 10,3 centímetros. Então, vamos medir o comprimento da circunferência 2, ou seja, a circunferência desse segundo objeto aqui desconhecido. Então, vai dar 27,4 centímetros. 27,4 centímetros. Agora, medindo o diâmetro da segunda circunferência, eu acho 8,7 centímetros. E agora, com as medidas em mãos, vamos fazer as contas. Então, vamos observar aqui as nossas medidas. Comprimento da circunferência 1, 32,40 centímetros. Espera aí, Marivaldo, você falou 32,4 centímetros e aqui escreveu 32,40 centímetros. É porque eu estou levando em consideração os algarismos significativos. Se eu tivesse escrito 32,4 centímetros, eu teria que lembrar que o último algarismo de uma medida é o algarismo duvidoso, é o algarismo que a pessoa teve dúvida. E eu tive dúvida no 4? Não, eu tive certeza. Então, por isso que eu escrevi 32,40, para deixar bem claro que minha dúvida não reside no 4, e sim aqui no 0. Por exemplo, eu não sei se é 32,41, 42, 43. Então, esse último algarismo eu não consigo dar conta, apenas observando. Eu precisaria de um instrumento mais preciso para saber se era 41, 42, 43 ou 44. Diâmetro da circunferência 1, achei 10,3. Mais uma vez, se eu tinha certeza do 3, como é que eu escrevo 10,30 centímetros? Para deixar claro que minha dúvida se encontra aqui, que eu tenho certeza desse algarismo 3. Agora a grande surpresa. Como é que eu acho π? Dividindo o comprimento da circunferência pelo diâmetro. O comprimento da circunferência também é conhecido como perímetro. Então eu posso pegar o perímetro e dividir pelo diâmetro. E minha surpresa foi o resultado. Geralmente nos livros a gente tem π aproximado, né, para 3,14. Olha o que eu achei. Ou seja, muito próximo do valor aproximado lá pelos livros. Vamos relembrar mais uma vez algarismos significativos. Eu peguei aqui, dividi uma medida que tem 4 algarismos significativos por outra medida que também tem 4 algarismos significativos. Então, o resultado desta divisão, pela regra, também deve ter 4 significativos. Então, 1, 2, 3, 4. Eu vou ter que desprezar esses números aqui. Então, vem a regra de aproximação. Se o primeiro algarismo que eu vou desprezar é maior que 5, então eu tenho que somar uma unidade para o algarismo aqui, o primeiro algarismo que ficou. Então eu vou aproximar isso aí para 3,146. Marivaldo, qual a unidade de π? Π é um número. Eu peguei o comprimento da circunferência, que estava em centímetros, e dividi pelo diâmetro, que também estava em centímetro. Ou seja, π vai ter unidade? Não. π é simplesmente um número, como outro qualquer. Agora é interessante a gente saber qual foi o erro cometido por mim. Ou seja, o quanto eu me afastei do valor esperado. E qual o valor esperado? Eu coloquei como referência para mim o 3,14. Então, quanto será que eu me afastei de 3,14? O que nós chamamos de erro é justamente o módulo do valor medido menos o valor de referência. Qual foi o valor medido? 3,146. Qual o valor de referência? 3,14. Então, quanto eu me afastei do valor de referência? Qual o meu erro? Qual o erro cometido aí nessa medida? Então, o erro foi de 0,006. Esse meu erro corresponde a quanto por cento do valor esperado? Então, eu posso usar aqui a expressão, que é justamente o erro dividido pelo valor de referência vezes 100%. Ou seja, 0,006 dividido por 3,14 vezes 100%, que vai me dar um erro de 0,19%, aproximadamente. Observe que é um erro muito abaixo de 1%. Ou seja, eu tive mais de 99% de acerto, o que é um resultado excelente para essa medida de π. Agora, utilizando o segundo objeto, ou seja, a circunferência 2, eu encontrei para o comprimento da circunferência 27,4 centímetros.
Mas eu tinha certeza do algarismo 4. Por isso eu tive que escrever 27,40 centímetros. Já para o diâmetro, eu encontrei 8,7, mas eu queria deixar claro que eu tinha certeza no algarismo 7, então eu escrevi 8,70 centímetros. Agora, para encontrar o valor de π, eu pego o comprimento da circunferência, que na realidade é o perímetro do círculo, dividido pelo diâmetro. Então, vamos fazer as contas? Eu achei esse resultado aqui. Porém, lembrando mais uma vez dos algarismos significativos. Eu estou dividindo uma medida que tem 4 algarismos significativos por outra medida que tem 3 algarismos significativos. E na divisão e na multiplicação, qual é a regra? O resultado vai ter a quantidade de algarismos significativos correspondente à quantidade de algarismo significativo do fator que tem a menor quantidade deles. Traduzindo, aqui eu tenho 4 significativos nesse fator e no outro fator eu tenho 3 significativos. Qual é o fator que tem a quantidade menor de algarismos significativos? 8,70, aqui tem 3. Então, meu resultado vai ter que ter 3 algarismos significativos. 1, 2, 3. Então, eu vou desprezar esses outros algarismos. O primeiro algarismo desprezado aqui é 9, que é maior que 5. Então, eu devo adicionar uma unidade ao primeiro algarismo aqui que ficou. Então, isso aqui vai me dar aproximadamente 3,15. Então, agora, vamos encontrar o erro desta medida. Ou seja, quanto eu me afastei do valor de referência. Módulo, porque o erro é sempre positivo, o valor medido, 3,15, menos o valor de referência, 3,14. Então, o erro nesta situação correspondeu a 0,01. E o erro percentual? Vamos utilizar aqui a fórmula? É igual a o erro dividido pelo valor de referência vezes 100%. Ou seja, 0,01 dividido por 3,14 vezes 100%. Marivaldo, por que o erro aqui aparece sempre em módulo? Porque erro sempre é positivo. Você nunca vai se deparar com um erro negativo, que vai me dar aproximadamente 0,32%, que é um resultado excelente, bem abaixo de 1%. Ou seja, meu percentual de acerto ultrapassou 99%.